E aí, galerinha do meu canal, tudo bem com vocês, gente? Sejam muito bem-vindas, bem-vindos ao meu canal. No episódio de hoje, eu vou aprofundar um pouco mais a respeito do assunto grana. Vamos destrinchar aí questões de gastos mensais para que vocês consigam entender um pouco mais. E aquela famosa pergunta, mas afinal de contas, quanto eu gasto para manter um cavalo por mês? Esse valor gira em torno de quê? Para que vocês consigam, por exemplo, fazer um planejamento financeiro se porventura a sua situação do momento não te permite. Então você precisa pelo menos ter um norte, uma noção de quanto é que fica para manter um cavalo por mês, para você conseguir se planejar de agora para frente. Beleza? Se você acha que faz sentido, se você acha que esse vídeo vai te ajudar, então vem comigo, porque nós vamos entrar no detalhezinho que com certeza vai poder ajudar quem está nessa situação hoje. Seguinte, vamos lá. Uma coisa que, na verdade, três coisinhas que eu queria lembrar vocês. A primeira é, você já se inscreveu no canal? Porque eu tô vendo que tem gente que tá assistindo, mas não tá deixando like, não tá se inscrevendo, não tá deixando comentário, não tá compartilhando. Gente, pro YouTube entender, pro algoritmo do YouTube entender que esses vídeos que eu tô postando, que eu tô trazendo conteúdo, que eles são úteis, que eles fazem sentido e que merecem ser entregues para mais pessoas, é imprescindível que vocês interajam com o canal, né? Comentem, deixem um like, compartilhem com as pessoas. Eu necessito dessa ajuda de vocês para conseguir levar essa informação para mais pessoas, tá bom? A segunda coisa é a seguinte: se você está chegando no canal hoje pela primeira vez, existe uma série que a gente está seguindo, uma sequência de episódios que estão sendo postados, e é importante que você assista, né, os vídeos anteriores, para que inclusive o de hoje também faça sentido. Principalmente o anterior, que seria meio que a parte 1 do assunto grana, então eu vou deixar um iCard aqui em cima. Caso você ainda não tenha assistido, é só ir nele, tá bom? Terceira coisa. Tudo o que eu vou falar aqui para vocês, esses valores, são valores aproximados, e eles são, eu vou passar com base na minha realidade, da região em que eu vivo, do centro de treinamento que eu frequento, e principalmente, um detalhe importante, é o cavalo, né? Eu tenho 2 cavalos, sendo que a Pepe come um X e o Panamá come, sei lá, 2X do que a Pepe. Então, naturalmente, a mensalidade dele é um pouco mais cara que a da Pepe, por conta da demanda nutricional que ele tem. Então ele precisa ter uma alimentação diferente da dela, tá? Então isso também influencia nos valores. E é isso, você precisa meio que um cheiro, assim, um norte, mas não quer dizer que isso seja padronizado. Cada região vai ser de um jeito, cada centro de treinamento vai ser de um jeito. Então não adianta você chegar num centro de treinamento e falar assim, mas a Sandra falou que a mensalidade é tanto, por que você tá cobrando tanto? Pelo amor de Deus, né? Aqui nós estamos fazendo valores aproximados, para vocês terem ao menos uma noção, um ponto de partida, beleza? Então vamos lá, deixa eu pegar meu caderninho, porque eu anotei tudo aqui, para não esquecer de nada. E eu vou falar com vocês, vou meio que separar em 2 situações, ou 2 caixinhas. A primeira caixinha vai ser a mensalidade do Aras em si, quanto que gasta, e a segunda, quanto que mais ou menos ficaria a questão de prova. No final a gente soma esses dois, vai ver quanto que dá por mês, e depois eu faço algumas considerações se porventura a grana de hoje não é suficiente para as 2 coisas, tem como a gente priorizar uma delas que eu acho que é mais importante, tá bom? Então vamos lá para a primeira caixinha, que se refere à mensalidade, o quanto que você vai pagar para o pessoal do Aras, tá? Então a primeira coisa, mensalidade, R$1.000. Ferradura, né, que você vai ter que ferrar aí a cada 35 ou 40 dias, alguma coisa nesse sentido, não pode passar muito tempo. Então, R$140 a ferradura. Dentes. Os dentes, como é uma coisa que a gente faz uma vez por ano, então eu dividi o valor total que a gente costuma pagar ao longo de 12 meses, para que no final você tenha um valor mensal aí, não que você vá gastar isso todo mês com dente, mas é uma grana que você precisa guardar, porque vai chegar uma hora, em algum mês, que você vai ter que fazer. Então, assim, ó, os dentes, nós costumamos pagar aí na faixa de R$200. Se dividir isso por 12 meses, que é um ano, vai dar um aproximado, na verdade exato, né, R$17.
Mas para facilitar a conta, eu vou colocar valor redondo, R$ 20. Exames de sangue, né, de morma, anemia, que são exames que vão ser necessários para poder conseguir tirar a guia, né, o GTA, para você poder transportar o animal. Esses exames, no momento em que esse vídeo está sendo gravado, eu estou pagando R$ 140. E eles têm uma durabilidade, né, o prazo desses exames é de 2 meses. Então, se você divide isso por 2, você tem quanto que sai no mês? R$ 70. Aqui eu não vou incluir ainda a questão das vacinas, tá? Depois eu faço um outro vídeo só para falar sobre quantas são as vacinas, quais são, qual é a média de valor que elas, né, que são praticadas aí no mercado no momento. Mas para facilitar a conta, eu não incluí a questão das vacinas, tá? Então, beleza. Somando isso, mensalidade, ferradura, dente, exames de sangue, porque você vai precisar fazer para viajar, para tirar o GTA. Somando isso, tá dando aqui R$ 1.230. Isso seria um valor mínimo para você manter o seu cavalo no aras. Agora, falando de prova, considerando que você tem o interesse em competir nas provas da BQM, você vai precisar ser um sócio da BQM. E existem algumas modalidades de sócios perante ao que você é no momento. Por exemplo, hoje eu me enquadro dentro do que eles chamam de intermediário, que é o que? A pessoa que compete e que tem animais registrados no nome, até 5 animais, tá? Essa anuidade, é uma taxa anual, ela este ano saiu por R$ 390. O que eu fiz aqui? Eu acho que eu dividi, se eu não me engano, dividi. Se você dividir esse 390 por 12 meses, vai dar R$ 32,50. Para arredondar, eu coloquei aqui, vai dar R$ 35, tá? Aí, beleza, você já vai ser um sócio da BQM, vai ter as condições que aí, para dúvida, né, para tirar dúvida, corre lá no site da BQM ou no próprio aplicativo. Inclusive, antes de falar com vocês, eu recorri ao aplicativo, porque esse ano eu já paguei a minha anuidade, mas eu não me recordava o valor exato. Então, eu corri no aplicativo e lá já tem, inclusive, quais são as modalidades, o que é cada modalidade, em que situação que se enquadra uma ou outra e o valor de cada uma, tá? Então, beleza. Já somos um sócio da BQM e vamos para a prova. Na prova, minimamente, acredito eu, que você vai correr aí um teste horse, que é uma categoria, uma espécie onde você vai apresentar a pista para o seu animal, para vocês dois sentirem como que é correr naquele ambiente. Afinal de contas, né, treino é treino, prova é prova, e de um ambiente para o outro muda, né? Teste horse costuma sair aí numa faixa de R$ 50. Categoria amador principiante, entre R$ 150 e R$ 180. Para facilitar as contas e até para colocar uma gordurinha, eu vou considerar o valor de R$ 180. Frete, e aqui lembrando, obviamente, que vai depender da distância que vai ser essa prova, do quanto que a pessoa que vai fazer o frete para você, quanto que cobra por km rodado. Normalmente eles cobram por km rodado. Então isso é muito relativo, tá? Eu coloquei um valor aproximado em torno aí de R$ 250. Mas isso é porque na região onde eu moro, acaba que a gente faz alguns deslocamentos aí consideráveis para poder fazer prova, ainda que dentro do estado e dentro da nossa região do Noroeste Paulista. GTA, né, que tem a questão da guia, né, que o pessoal que vai fazer o frete precisa para poder transportar o animal, chegar no recinto com os animais, então vai ter que, aí sim, vem os exames, né, para a documentação de que está tudo em dia, de que esses animais não possuem doenças que podem ser transmissíveis aos outros animais. E a própria guia, né? E aí normalmente eles pagam tanto para poder ir com o animal, viajar, quanto para sair do recinto. Coloquei um valor aproximado de 530. Então, a gente somando tudo, entre ser sócio ABQM, provinha, teste horse, amador principiante, frete, GTA, arredondando R$ 550. Se nós somarmos aras, mensalidade do aras, mais o valor da prova, isso vai te dar aí um valor aproximado de R$ 1.800. É um valor que já ficou dentro de uma estimativa que eu esperava
quando eu estava aqui pensando, nossa, quais são o que eu vou colocar, né, dentro dessa conta para eles. Então, meio que eu estava imaginando algo em torno de R$ 1.500 a R$ 2.000 por mês, tá? Se você é uma pessoa que, assim como eu, é um pouco mais conservador ou conservadora, no sentido de eu prefiro pecar pelo excesso, consideraria um valor mínimo R$ 2.000 por mês para se manter um cavalo e poder ir em pelo menos uma prova, isso em se tratando de prova oficial da BQM. Mas aí vem aquela questão que eu falei para vocês sobre priorizar. Supondo que no momento a tua condição financeira não é a mais ideal de todas e que esse valor para você está muito fora da tua realidade, o que dá para fazer? Por exemplo, e aí assim, essa é a minha visão, tá? Não quer dizer que isso seja certo ou errado, é a forma como eu encaro, principalmente para quem está começando do zero. O que eu consideraria? Ao invés de ir para uma prova da ABQM, como as suas primeiras provas, né, esse período em que você vai se adaptar, porque é uma nova realidade, ir para a prova, você vai começar a sentir coisas diferentes que em casa, no treino, você não sente, tá? Acho desnecessário, nesse começo, já encarar uma prova da ABQM. O que eu procuraria, que inclusive é o que eu fiz, tá? Então, tudo que eu tô falando com vocês é com base naquilo que eu vivi e estou vivendo dentro do esporte como amadora principiante. As minhas primeiras provas não foram nas categorias oficiais da BQM. Aqui na região tem bastante, pelo menos tinha, né, anterior aí à pandemia, bastante provinhas que acontecem próximo dos locais onde a gente treina, em cidades pequenas vizinhas, rodeios menorzinhos, que são provas que não são oficializadas pela BQM, portanto você não precisa ser um sócio da BQM. A própria possui a categoria escolinha, que é uma categoria bem baratinha, que vai ser, acho que algo aí perto do que é o test horse na BQM. É mais perto, então você vai economizar no frete e até a questão do nível dos competidores também da categoria escolinha. É uma categoria que você olha assim e vê, nossa, realmente, todo mundo que tá aqui é porque tá aprendendo mesmo. Os cavalos são cavalinhos de fato de escolinha, para quem tá aprendendo. Então eu acho que seria um mundo ideal se puder fazer isso, e é uma forma também de economizar, tá? Daí, ao invés de você pensar nos R$ 2.000, você pode pensar aqui tem 1.230, arredonda aí para uns R$ 1.500, já seriam R$ 500 a menos, mais ou menos, né? Bom, gente, é isso. Eu acho que essas questões aí, né, dos custos com o Aras, com a prova, é mais ou menos como se você fosse fazer uma viagem, né? Então, hoje eu quero programar uma viagem para daqui X anos, né? O mínimo que eu preciso saber é quanto que fica, procurar saber quanto que é a passagem de ida e volta, um hotel que eu gostaria de ficar, quanto que você vai gastar com estadia, com alimentação, com translado seu de um ponto turístico para o outro. São coisas que a gente vai colocando no papel. No final, né, você soma tudo para ver quanto é que dá, e aí você vai ver se está dentro da realidade que você considera como sendo uma boa relação custo-benefício. Se não for, o que a gente faz? A gente sai cortando algumas coisas que no momento dá para deixar de lado e priorizar aquilo que é mais importante para você, tá? Então eu acho que aqui dá para fazer um bom paralelo, um bom comparativo essa situação de um programa de uma viagem futura com essa situação de ter um norte em saber, afinal de contas, quanto que você gasta por mês para poder manter um cavalo. Então, resumindo, se nós formos pensar em Aras mais provas oficiais da BQM, algo em torno aí de no mínimo R$ 2.000 por mês, considerando uma provinha. Se nós formos pensar apenas no Aras e deixando um pouco de lado a questão das provas oficiais da BQM, algo em torno aí de R$ 1.500 vai ser o suficiente para você manter o seu cavalo e poder ir para alguma provinha na sua região. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, que esteja fazendo sentido, que um episódio esteja se conectando com o outro. Se você curtiu, se você achou que fez sentido, né? Principalmente, se você achou que fez sentido o que eu falei, deixa seu like, escreve aqui embaixo para mim nos comentários o que você tá achando do canal, o que você tá achando do vídeo. Se tem algum outro assunto, alguma outra curiosidade que vocês tenham a respeito do meio, eu anoto tudo para depois fazer um vídeo só sobre aquele assunto. Compartilhem esse vídeo com mais e mais pessoas. De repente a sua situação do momento não é essa, de repente é uma situação favorável, ou você já é até um profissional do meio, né? Indica para quem tá a fim de começar,
que é o foco, né? Esse é o meu público-alvo, aquelas pessoas, pelo menos no momento, essa primeira série, as pessoas que amam cavalo, têm vontade de fazer 3 tambores, mas não sabe por onde começar, de repente tem uma situação financeira que não é muito viável, então eu quero tentar meio que montar um guia, uma espécie de um GPS sobre como ingressar no esporte 3 tambores, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.